Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula de hoje a gente vai começar uma breve apresentação da nossa disciplina de cálculo de reatores químicos para o semestre 2022.1, onde a gente vai discutir um pouco a ementa da disciplina, divisão de avaliações, datas previstas para as avaliações, bibliografia recomendada, conteúdo programático esperado e algumas informações adicionais. Então, bora lá. Um pouco sobre a ementa da nossa disciplina. A nossa disciplina está dividida aqui em alguns tópicos, tá? Esses tópicos depois eu vou subdividi-los em relação às avaliações. Nossa disciplina vai começar com a introdução ao projeto de reatores. Aqui a gente vai ver alguns conceitos fundamentais, a classificação de reações, rever o conceito de taxa de reação e onde esse conceito é aplicado aqui dentro da nossa disciplina de cálculo de reatores. Com essa introdução aqui bem fundamentada, a gente passa para o conceito e estruturação dos reatores ideais. Aqui basicamente a gente vai estudar os três tipos de reatores ideais, que seriam o reator batelado, o reator continuamente agitado, ou reator CSTR, e o reator tubular contínuo, ou reator PFR, conforme prefiram chamar. Dentro disso aqui, no finalzinho dessa unidade, eu gosto de dar uma introduzida aos reatores industriais, para que vocês entendam as diferenças básicas existentes entre o princípio de funcionamento dos reatores ideais em relação aos reatores industriais, né? O que diferencia essa estrutura básica de funcionamento entre eles. Aqui a gente vai ver, com um pouco mais de detalhes, dois grandes tipos de reatores, que são os reatores de leito fixo e leito fluidizado. A gente vai revisitar esses reatores não ideais na nossa unidade 3, mas aqui é só para que vocês tenham uma ideia da funcionalidade operacional desses reatores, já em comparação com essas definições de reatores ideais. Seguindo com o conteúdo da nossa disciplina, a gente vai falar sobre o projeto e análise de reatores ideais isotérmicos, ou seja, os reatores vão estar operando sempre na mesma condição de temperatura. E aqui a gente vai ver a modelagem do reator batelado ideal isotérmico para reações simples, a do reator CSTR ideal isotérmico para reações simples e a do reator PFR ideal isotérmico para reações simples. Tudo isso aqui conjuga a parte inicial de projeto de reatores da nossa disciplina. Ainda dentro desse tópico 3, a gente vai dar uma olhada na análise gráfica de reatores, que é uma parte muito importante para o desenvolvimento e a estruturação da análise de reatores em si. Como tópico 4, a gente vai dar uma olhada aí na associação de reatores em série e paralelo, vamos ver os reatores em série, os reatores em paralelo, os reatores com reciclo, as reações autocatalíticas e as associações mistas de reatores. Isso aqui encerra o conteúdo dessa parte de associação de reatores. E por fim chegamos nos sistemas com múltiplas reações, que é o tópico final da nossa primeira avaliação. Então nossa avaliação 1 vai até a parte de sistemas com múltiplas reações. Passando para o conteúdo da nossa segunda avaliação, na avaliação 2 a gente vai falar sobre o projeto e análise de reatores ideais não isotérmicos. Aqui a gente vai rever os conceitos de efeitos térmicos, falar um pouco sobre métodos computacionais aplicados aí ao cálculo de reatores, entendendo e estudando algumas aplicações com o uso do software MATLAB. Vamos falar um pouco de calor de reação e termodinâmicas, consistência de equilíbrio, conversão de equilíbrio, e por fim vamos chegar na modelagem de reatores batelados não isotérmicos, continuamente agitados não isotérmicos e do reator tubular não isotérmico. Apesar de ser um tópico único, esse tópico 6 é um tópico com alta densidade de conteúdo, por isso que ele está isolado aqui sozinho na nossa segunda unidade. Por fim, chegamos ao conteúdo da nossa terceira avaliação. Na terceira unidade a gente vai estudar os modelos de escoamento não ideal, e aqui a gente vai ver tanto a parte de função de distribuição de tempo de residência, como os modelos compartimentados, os modelos de dispersão axial. Vamos dar uma olhada na parte de projeto e análise de reatores catalíticos heterogêneos, e aqui a gente vai ver a definição e análise desses reatores, a aplicação desses reatores na indústria química e alguns reatores aí aplicados para reações especiais, para que a gente tenha um entendimento de como operam esses reatores específicos em casos específicos dentro da indústria química. Nossa disciplina está prevista para que seja conduzida com 3 avaliações. A nossa primeira avaliação é prevista para o dia 9/5 de 2022, a nossa segunda avaliação entre os dias 6/6 e 13/6, e a nossa terceira avaliação para o dia 6/7 de 2022. Todas as avaliações possuem exatamente o mesmo peso sobre a nota final da nossa disciplina. Falando um pouco sobre os critérios de aprovação, como vocês já devem estar acostumados, o critério de aprovação aqui na universidade é média superior a 7,
A média final vai ser calculada com uma média aritmética simples entre as 3 avaliações realizadas. Aqui o símbolo P1, P2 e P3 correspondem à avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3, respectivamente. A nossa prova de reposição ela vai ser conduzida no dia 13/7 para substituir a menor nota, no caso quando vocês tenham somado mais de 12 pontos nas 3 avaliações anteriores. E a nossa prova final no dia 20/7. Esse é o nosso cronograma e datas previstas para as avaliações. Com base nisso, vamos dar uma olhada no objetivo da nossa disciplina. O objetivo geral aqui é fornecer aos alunos um sólido conhecimento sobre dimensionamento e análise de reatores químicos ideais e reais, bem como capacitá-los para a aplicação desses conhecimentos na solução de problemas típicos de engenharia e de plantas químicas. Os objetivos específicos visam familiarizar vocês com o equacionamento do projeto de reatores químicos, apresentar os modelos ideais do projeto de reatores químicos, apresentar as características da modelagem de reatores isotérmicos, as características da modelagem de reatores não isotérmicos e, por fim, apresentar os modelos e as características dos reatores não ideais. Falando um pouco sobre a regulamentação da nossa disciplina, as nossas avaliações e critérios de aprovação vão seguir a resolução número 1892, CONCEP, como de costume, e também iremos seguir a instrução normativa número 02/2020 da PROEM, ou qualquer outra resolução que venha substituí-la ou alterá-la durante esse período de pandemia que a gente se encontra. Falando brevemente sobre a bibliografia recomendada, nossos livros-textos aqui na disciplina basicamente são 2, o Fogler e o Levenspiel. São 2 livros principais da engenharia das reações químicas, é com base neles que a gente vai desenvolver toda a disciplina. Eu costumo dizer que eu sigo muito da cronologia do Fogler, então os assuntos vão aparecer para vocês ao longo da disciplina exatamente na ordem cronológica com a qual esses assuntos aparecem no livro do Levenspiel, muito embora eu goste muito da didática da escrita do Fogler, só que a estrutura dele de construção de conhecimento é um pouco confusa. Então às vezes vocês vão precisar estar indo no capítulo 6 para voltar no 4 para ir para o 8. Então por conta disso eu sigo a cronologia do Levenspiel e adoto muita parte da literatura do Fogler. Algumas leituras adicionais que são importantes são o livro do Himmelblau e o livro do Smith. O Smith no conteúdo relacionado à engenharia cinética, da parte cinética química aplicada, e o livro do Himmelblau na parte de princípios e cálculos, que é muito importante. Afinal, reatores nada mais é do que balanço de massa e balanço de energia combinados. E, por fim, indico como leitura complementar o livro do Davis e Davis. Esse livro aqui a gente vai usar bastante na parte de reatores não isotérmicos, tá? A didática e a escrita dele é mais completa nessa parte, por conta disso eu adoto bastante conteúdo dele nessa estrutura final aí da parte de reatores não isotérmicos. Esse é um livro que é disponibilizado gratuito pelo site da Universidade de Michigan e é um livro que tem um conteúdo muito relevante que vocês podem inclusive utilizar aí nas outras partes da disciplina. Pela aula de hoje, pessoal, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Está apresentada aí a nossa disciplina, como ela será conduzida ao longo desse semestre 2022.1. Deixo aqui minhas formas de contato. Criei esse Instagram com o objetivo de que vocês sanem suas dúvidas por lá, lacd.freitas. Todas as aulas da gente que forem gravadas vão estar disponibilizadas nesse canal do YouTube, Professor Antônio Freitas, e esse é meu e-mail de contato. No caso de dúvidas, lacd.freitas@ufma.br. Desejo a todos um ótimo semestre. A gente se encontra em nossa próxima aula. Até lá!